Por que aqueles que se tornam emocionalmente seletivos são frequentemente vistos como frios, quando na verdade podem estar experimentando o mais profundo despertar psíquico? Esta pergunta ecoa através dos consultórios de terapia, nas reflexões noturnas de quem se sente incompreendido, e ressoa especialmente naqueles momentos em que percebemos que nossa necessidade de aprovação diminuiu drasticamente. Freud nos ensinou que o aparelho psíquico busca constantemente o equilíbrio entre o prazer e a realidade. Mas há momentos na vida em que esse equilíbrio se transforma em algo mais profundo. A escolha consciente de não mais estar disponível para dinâmicas que drenam nossa energia vital. O conceito de tornar-se inalcançável não é sobre frieza ou indiferença, mas sobre o desenvolvimento de uma instância psíquica que Freud chamaria de um ego fortalecido, capaz de estabelecer limites saudáveis. É como se a psique, após anos de condicionamento e busca por aprovação externa, finalmente descobrisse que pode existir sem precisar se moldar constantemente às expectativas alheias. Este despertar não acontece da noite para o dia. É um processo gradual onde os mecanismos de defesa primitivos cedem lugar a uma maturidade emocional genuína, onde a repressão desnecessária é substituída por escolhas conscientes. Quando observamos este fenômeno através da lente psicanalítica, percebemos que tornar-se inalcançável é, na verdade, um movimento em direção à autenticidade. É o momento em que o indivíduo para de funcionar como um espelho para as neuroses alheias e começa a habitar seu próprio espaço psíquico com dignidade. As pulsões que antes nos moviam compulsivamente em direção ao outro, seja por eros mal direcionado ou pela sublimação inadequada de nossos impulsos, começam a ser canalizadas para a construção de uma identidade sólida e integrada. Este é o convite que a psicanálise nos faz. Compreender que a distância emocional, quando nascida da consciência e não do medo, é um sinal de saúde psíquica. É o momento em que deixamos de ser prisioneiros de nossos próprios complexos e começamos a escolher conscientemente onde investir nossa libido, nossa energia vital. Tornar-se inalcançável é, paradoxalmente, o caminho para se tornar verdadeiramente disponível, mas apenas para aquilo que ressoa com nossa essência mais profunda. O oceano do inconsciente carrega em suas profundezas os destroços de 1000 relacionamentos onde nos perdemos tentando ser quem não éramos. Freud nos mostrou que cada interação humana é carregada de transferências. Projetamos no outro figuras parentais, expectativas não realizadas, desejos reprimidos que buscam satisfação através da dinâmica relacional. Quando ainda não desenvolvemos a capacidade de reconhecer essas projeções, tornamo-nos disponíveis para qualquer demanda externa, como se nossa própria existência dependesse da aprovação constante do mundo ao nosso redor. É neste cenário que muitos de nós aprendemos a ser alcançáveis de forma compulsiva. Respondemos imediatamente a todas as mensagens, estamos sempre prontos a ajudar mesmo quando isso nos esgota, cedemos em discussões não por convicção, mas por evitar o confronto. E desenvolvemos uma sensibilidade exagerada às mudanças de humor alheias. Esta hipervigilância emocional, que Freud identificaria como uma manifestação de ansiedade neurótica, nos mantém em constante estado de alerta, como se nossa sobrevivência psíquica dependesse de manter todos satisfeitos conosco. Mas há um momento crucial no desenvolvimento psíquico, em que essa dinâmica começa a se revelar insustentável. É quando percebemos que nossa energia vital está sendo constantemente drenada por relacionamentos que funcionam mais como contratos inconscientes de codependência do que como vínculos genuínos. Freud chamaria isso de um insight terapêutico, o momento em que a consciência ilumina padrões antes automáticos, permitindo que questionemos não apenas o que fazemos, mas por que fazemos. A resistência que encontramos em nós mesmos para mudar esses padrões é imensa, pois significa confrontar medos primitivos de abandono e rejeição, que muitas vezes têm raízes na nossa primeira infância. É como se tivéssemos aprendido que nossa segurança emocional dependia de sermos indispensáveis para os outros, e agora, ao considerar a possibilidade de estabelecer limites, nos deparamos com a angústia de potencialmente ficarmos sozinhos.
Mas é justamente neste ponto que o processo de individuação genuíno pode começar. O labirinto da psique humana guarda em seus corredores mais obscuros os fantasmas de todas as vezes que traímos nossa própria essência em nome da aceitação. Freud nos ensinou que os sintomas neuróticos são compromissos entre o desejo inconsciente e as exigências do mundo externo. E talvez não haja sintoma mais sutil e devastador do que a compulsão por estar sempre disponível emocionalmente para todos, exceto para nós mesmos. Esta é a neurose da hiperconectividade emocional, onde o ego se fragmenta em múltiplas personas, cada uma respondendo às demandas específicas de diferentes relacionamentos. Quando começamos a nos tornar emocionalmente seletivos, enfrentamos uma culpa que parece desproporcional à mudança que estamos implementando. Esta culpa é o eco de introjeções parentais e sociais que nos ensinaram que nossa validade como seres humanos dependia de nossa utilidade para os outros. Freud identificaria aqui a ação do superego, aquela instância psíquica que internaliza as normas sociais e nos pune quando tentamos nos desviar do que aprendemos ser correto ou esperado. A sensação de estar sendo egoísta ao estabelecer limites é, na verdade, a voz deste superego rígido, que ainda não aprendeu a distinguir entre cuidado próprio saudável e egoísmo destrutivo. O processo de se tornar inalcançável passa necessariamente por um período que Jung chamaria de noite escura da alma, um momento onde nos sentimos temporariamente isolados, questionando se fizemos as escolhas certas ao nos afastar de dinâmicas que, embora esgotantes, nos davam uma sensação de propósito e identidade. É como se estivéssemos aprendendo a respirar em uma nova altitude emocional, onde o ar é mais rarefeito, mas também mais puro. Este desconforto inicial é não apenas normal, mas necessário. É o sintoma de que estamos, enfim, permitindo que nossa verdadeira personalidade emerja das camadas de condicionamento social. A transformação mais profunda acontece quando percebemos que nossa capacidade de amar e se conectar genuinamente não diminui quando estabelecemos limites. Ela se purifica, como uma fonte que deixa de ser poluída por águas estagnadas. Nossa energia emocional pode finalmente fluir em direção a conexões que nutrem tanto a nós quanto aos outros, criando vínculos baseados na reciprocidade ao invés da necessidade. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe um comentário contando a sua experiência e se inscreva no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento. O espelho da consciência reflete verdades que por vezes preferíamos não ver. E uma das mais desconfortáveis é a descoberta de quantos dos nossos relacionamentos eram sustentados não pelo amor mútuo, mas por arranjos inconscientes de necessidades não elaboradas. Freud nos mostrou que muito do que chamamos de amor é, na verdade, a repetição de padrões estabelecidos na infância, onde buscamos no outro a satisfação de necessidades que permaneceram insatisfeitas em nossa relação com as figuras parentais. Quando nos tornamos emocionalmente seletivos, inevitavelmente perturbamos esses arranjos, e a reação que recebemos dos outros pode ser mais reveladora do que imaginávamos. A acusação de frieza ou arrogância que frequentemente acompanha nossa nova postura emocional é, na realidade, a projeção da ansiedade alheia diante da perda de um objeto que servia para regular seus próprios estados emocionais. Jung nos ajudaria a compreender que quando alguém nos chama de inalcançável, com tom de crítica, está na verdade expressando seu desconforto com a perda de acesso a uma fonte externa de regulação emocional. É como se tivéssemos sido, inconscientemente, o termostato emocional de outras pessoas, e nossa ausência as força a confrontar sua própria temperatura interna. Este momento de transição é particularmente desafiador porque nos coloca face a face com a solidão existencial que todos carregamos, mas que muitos de nós aprendemos a evitar através da hiperconectividade. Freud falava da angústia como o sinal de que algo importante está acontecendo no aparelho psíquico. E a solidão que experimentamos ao nos tornarmos mais seletivos é precisamente este tipo de angústia produtiva. Ela nos força a desenvolver recursos internos de autoconforto e autorreflexão que antes terceirizávamos para os outros.
É neste espaço de aparente isolamento que a verdadeira individuação pode ocorrer. Como uma planta que precisa de espaço para crescer, nossa personalidade autêntica requer um território psíquico não invadido pelas demandas constantes de aprovação e validação externa. O silêncio que se instala quando paramos de responder imediatamente a todas as solicitações emocionais não é vazio. É um silêncio fértil, prenhe de possibilidades de autoconhecimento que antes eram impossíveis devido ao ruído constante das relações codependentes. A sombra que Jung tão brilhantemente conceituou emerge com força particular quando nos tornamos emocionalmente indisponíveis para dinâmicas que antes sustentávamos automaticamente. Todos os aspectos de nós mesmos que reprimimos em nome da boa educação ou da manutenção da paz social começam a bater à porta da consciência, exigindo reconhecimento e integração. Freud nos ensinaria que esta emergência não é acidental. É o resultado natural de um ego que finalmente tem espaço suficiente para contemplar aspectos da personalidade que antes eram mantidos inconscientes por serem considerados socialmente inaceitáveis. A agressividade saudável, por exemplo, que foi reprimida durante anos de comportamento excessivamente complacente, pode emergir inicialmente de forma descontrolada, assustando tanto a nós quanto aqueles ao nosso redor. Esta é a energia de Thanatos, não a pulsão de morte propriamente dita, mas a força destrutiva necessária para desmantelar estruturas psíquicas que não nos servem mais. É preciso uma certa dose de agressividade para dizer não, após anos de sims automáticos, para estabelecer limites após décadas de disponibilidade ilimitada. O trabalho de integração dessas partes sombrias não pode ser feito na presença constante dos outros. Requer o tipo de introspecção que só é possível em momentos de solidão verdadeira. É como se precisássemos de um laboratório emocional, onde pudéssemos experimentar com diferentes aspectos de nossa personalidade, sem o medo imediato da rejeição ou julgamento alheio. Este é o espaço sagrado que criamos quando nos tornamos temporariamente inalcançáveis. Não um isolamento patológico, mas um retiro necessário para a reorganização psíquica. O interessante é que, paradoxalmente, à medida que integramos esses aspectos sombrios de nossa personalidade, tornamo-nos mais genuinamente amorosos e compassivos. Não por compulsão ou necessidade neurótica, mas por escolha consciente. A capacidade de ser cruel quando necessário nos permite ser gentis por opção real. A habilidade de rejeitar nos dá o poder de escolher verdadeiramente quando aceitar. É uma forma de amor mais madura, que Jung chamaria de amor consciente, onde a totalidade da pessoa é abraçada, incluindo sua capacidade de estabelecer limites firmes. O fogo da transformação psíquica queima mais intensamente quando finalmente paramos de nos esconder atrás das máscaras que desenvolvemos para agradar o mundo. Freud nos mostrou que muito de nossa energia psíquica é gasta na manutenção de defesas que, embora tenham sido necessárias em algum momento de nossa história, eventualmente se tornam prisões que limitam nosso crescimento. Quando nos tornamos emocionalmente seletivos, essas defesas começam a se mostrar desnecessárias e podemos finalmente redirecionar essa energia para o desenvolvimento de aspectos mais autênticos de nossa personalidade. A sensação de perder relacionamentos quando estabelecemos limites mais claros é, na verdade, o processo de descobrir quais conexões eram genuínas e quais eram baseadas em nossa disponibilidade constante para resolver problemas alheios ou fornecer validação emocional. É um processo doloroso, similar ao que Freud descrevia como o trabalho de luto. Precisamos elaborar a perda da versão de nós mesmos que era constantemente acessível, bem como aceitar que algumas pessoas em nossa vida estavam mais interessadas nesta versão do que em quem realmente somos. Este período de transição frequentemente desperta o que Jung chamaria de inflação do ego. Momentos onde nos sentimos superiores àqueles que ainda vivem presos em dinâmicas codependentes, ou onde desenvolvemos uma arrogância defensiva que nos protege da vulnerabilidade de estar mudando. É importante reconhecer esta fase como parte natural do processo, mas não se fixar nela. A verdadeira maturidade emocional não é acompanhada de superioridade.
mas de uma compaixão mais profunda, tanto por nós mesmos, quanto pelos outros que ainda estão navegando suas próprias jornadas de autoconhecimento. O que emerge deste processo de refinamento emocional é algo que poderíamos chamar de presença qualificada. A capacidade de estar verdadeiramente presente nos relacionamentos que escolhemos manter, ao invés de estar superficialmente disponível para todos. É a diferença entre ser um oceano raso que se espalha por toda parte e um poço profundo que oferece águas cristalinas para quem realmente tem sede. Esta qualidade de presença não pode ser desenvolvida enquanto nossa atenção está constantemente fragmentada entre múltiplas demandas emocionais simultâneas. O abismo que se abre entre nossa antiga forma de ser e esta nova versão mais seletiva de nós mesmos pode parecer intransponível em alguns momentos, especialmente quando enfrentamos a incompreensão daqueles que conhecíamos há anos. Freud nos ensinaria que esta sensação de estranhamento é natural quando modificamos padrões profundamente enraizados de comportamento. É como se estivéssemos aprendendo a falar uma nova linguagem emocional e temporariamente perdêssemos a fluência na antiga, sem ainda dominar completamente a nova. A solidão que acompanha este processo de transformação tem uma qualidade diferente da solidão que sentíamos quando éramos constantemente acessíveis, mas raramente compreendidos. Esta nova solidão é mais limpa, menos desesperada. É a solidão de quem está em processo de se encontrar, ao invés da solidão de quem se perde constantemente nos outros. Jung falaria aqui da diferença entre isolamento neurótico e solitude criativa. Uma é fugir do mundo por medo, a outra é temporariamente se retirar para se reorganizar internamente. Durante este período, é comum que sonhos e fantasias se tornem mais vívidos e significativos. O inconsciente, finalmente livre da necessidade constante de processar demandas externas, pode se dedicar ao trabalho de integração e criatividade, que é sua função mais essencial. Freud nos mostraria que estes sonhos frequentemente contêm simbolismos relacionados à transformação, imagens de morte e renascimento, de borboletas emergindo de casulos, de plantas crescendo em solos antes estéreis. A tentação de retornar aos padrões antigos pode ser intensa, especialmente quando enfrentamos períodos de particular isolamento ou quando alguém nos acusa de termos mudado para pior. É importante lembrar que toda transformação genuína envolve um período de instabilidade e incerteza. É o preço que pagamos por evoluir além dos limites que nós mesmos estabelecemos. A coragem de sustentar esta nova postura emocional, mesmo diante da incompreensão, é o que distingue o crescimento real da simples rebeldia temporária. A alquimia da transformação pessoal opera através de processos que nem sempre compreendemos completamente enquanto os vivemos, mas que se revelam em toda sua sabedoria quando olhamos retrospectivamente. O que inicialmente parecia ser um afastamento do mundo se revela gradualmente como um movimento em direção a conexões mais profundas e significativas. Freud nos ajudaria a entender que este processo é similar ao que acontece na análise terapêutica. Inicialmente há resistência e confusão, mas gradualmente emerge um padrão mais claro e uma compreensão mais profunda de nossa própria natureza. As pessoas que permanecem em nossa vida após nos tornarmos mais seletivos frequentemente comentam sobre uma mudança qualitativa em nossa presença. Há uma densidade emocional, uma autenticidade que não estava presente antes. É como se, ao pararmos de nos dispersar emocionalmente, nossa essência se concentrasse e se tornasse mais palpável. Jung descreveria isto como o processo de individuação se manifestando concretamente nas relações. Não somos mais uma série de fragmentos tentando agradar diferentes pessoas, mas uma personalidade integrada capaz de se relacionar a partir de um centro sólido. Esta nova qualidade de presença atrai um tipo diferente de pessoa e desperta aspectos diferentes até mesmo nos relacionamentos que se mantiveram. Aqueles que inicialmente resistiram à nossa transformação podem começar a perceber os benefícios de se relacionar com alguém que estabelece limites claros e sabe o que quer. Paradoxalmente, ao nos tornarmos menos disponíveis indiscriminadamente, tornamo-nos mais presentes nos momentos que escolhemos compartilhar.
O interessante é que este processo não nos torna menos empáticos ou compassivos. Pelo contrário, desenvolve uma forma de empatia mais madura e sustentável. Ao invés da empatia fusional que nos fazia absorver todas as emoções alheias como se fossem nossas, desenvolvemos a capacidade de compreender profundamente os outros sem nos perdermos no processo. É a diferença entre ser uma esponja emocional e ser um espelho cristalino. Ambos refletem, mas apenas um mantém sua própria forma no processo. O jardim da alma humana, quando finalmente protegido das invasões constantes de demandas emocionais inadequadas, pode começar a florescer de maneiras que antes eram impossíveis. Jung nos lembraria que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E é precisamente este despertar que experimentamos quando nossa energia não está mais sendo constantemente drenada por relacionamentos que funcionavam mais como sangrias emocionais do que como trocas genuínas. A culpa que inicialmente acompanhava nossa nova seletividade emocional gradualmente dá lugar a um sentimento de responsabilidade mais maduro, a responsabilidade de honrar nossa própria integridade psíquica e de oferecer ao mundo nossa versão mais autêntica, e não nossa versão mais conveniente. Freud nos ensinaria que esta é a transição de um superego rígido e punitivo para um ideal de ego mais flexível e realista. Deixamos de nos guiar por "deveria ser assim" e passamos a nos orientar por "isto é quem eu realmente sou". O silêncio, que antes nos assustava, começa a se revelar como um espaço fértil de criatividade e autoconhecimento. Nas pausas entre as conversas desnecessárias, nas horas antes ocupadas com drama emocional alheio, na energia antes gasta em explicar nossas escolhas para quem não estava genuinamente interessado em compreendê-las, encontramos tempo e espaço para cultivar aspectos de nós mesmos que haviam sido negligenciados. Talentos adormecidos despertam, interesses genuínos ressurgem, e uma vitalidade que pensávamos ter perdido para sempre começa a pulsar novamente. Este renascimento interno inevitavelmente se reflete em nossa forma de nos relacionar com o mundo. Não é que nos tornemos frios ou distantes. Na verdade, nos tornamos mais calorosos e próximos, mas de forma intencional e não compulsiva. A qualidade de nossa atenção muda. Ao invés de estarmos simultaneamente presentes para múltiplas pessoas de forma superficial, podemos estar profundamente presentes para poucas pessoas de forma significativa. É a diferença entre um holofote que ilumina tudo de forma difusa e um laser que pode cortar diamantes. Ambos são luz, mas têm intensidades e propósitos completamente diferentes. A aurora de uma nova forma de existir se anuncia não com fanfarras ou declarações grandiosas, mas com a serenidade silenciosa de quem finalmente aprendeu a habitar seu próprio espaço emocional com dignidade e propósito. O processo de se tornar emocionalmente seletivo, ou inalcançável, como alguns preferem chamar, revela-se ao final não como um fechamento para o mundo, mas como uma abertura para uma forma mais consciente e sustentável de amar e se conectar. Freud nos mostraria que esta é a evidência de um aparelho psíquico que encontrou seu equilíbrio, onde as pulsões são canalizadas de forma criativa e as defesas servem para proteger, não para isolar. A autonomia pessoal que desenvolvemos através deste processo não é a independência fria do narcisista, mas a interdependência madura de quem sabe que pode se relacionar por escolha e não por necessidade neurótica. Cada relacionamento que mantemos agora é uma decisão consciente, baseada em afinidade genuína e crescimento mútuo, ao invés de compromissos inconscientes baseados no medo do abandono ou na compulsão por agradar. Esta é a liberdade psíquica de que Freud falava, a capacidade de amar sem se perder, de se doar sem se esvaziar, de cuidar do outro sem negligenciar a si mesmo. A possibilidade real de transformação psíquica se manifesta não apenas em nossa própria vida, mas na qualidade de presença que oferecemos ao mundo. Ao nos tornarmos exemplos vivos de que é possível estabelecer limites saudáveis, sem perder a capacidade de amar, inspiramos outros a questionar suas próprias dinâmicas relacionais.
Jung nos lembraria que o processo de individuação nunca é apenas pessoal. Ele inevitavelmente contribui para a evolução coletiva da consciência humana. Cada pessoa que aprende a se relacionar de forma mais madura e consciente adiciona sua gota ao oceano da transformação social. O autoconhecimento revela-se assim, não como um destino a ser alcançado, mas como um processo contínuo e libertador que se aprofunda a cada escolha consciente que fazemos. Cada vez que escolhemos a autenticidade sobre a aprovação, a qualidade sobre a quantidade, a presença verdadeira sobre a disponibilidade compulsiva, estamos participando ativamente de nossa própria criação. Este é o convite que a vida nos faz a cada instante. Ousaremos ser quem realmente somos, mesmo que isso signifique ser incompreendidos por aqueles que se acostumaram com nossa versão mais conveniente? A resposta que damos a esta pergunta determina não apenas a qualidade de nossa existência, mas o legado de consciência que deixamos para as futuras gerações. Observe-se com compaixão, honre seus limites com coragem e permita que sua jornada de autoconhecimento continue se desdobrando em sua